uma das adaptações mais ousadas do cinema. Um filme com 10 horas de duração, com Salvador Dalí, Orson Welles, Geraldine Chaplin e Mick Jagger. Milhões e milhões gastos na pré-produção para um filme que não saiu do papel. Esse é o 10 Minutos de Rebu e hoje vamos falar do épico que não foi, Duna de Jodorowsky. Segue a vinheta! Olá, caros amigos e amigas do Rebu. Pegue sua cerveja de especiaria, sua dose de LSD. Está começando aqui mais um 10 Minutos de Rebu e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores produções da história do cinema que só ficou para a história e nunca foi para as grandes telas. Estamos falando aqui de Duna de Jodorowsky. Mas antes de começar esse vídeo, segue aí o nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo aí. A gente vai aproveitar aqui o hype que esse novo filme Duna ele deixou e hoje a gente vai falar da primeira tentativa de adaptação desse livro aí, o Duna, que ficou nas mãos do cineasta chileno Alejandro Jodorowsky. Mas primeiramente aí vamos falar um pouco do Frank Herbert, que foi o autor do Duna, né? Ele é o autor principal aí, escreveu o Duna e também os 5 livros que deram sequência a essa história, que na época foi um grande sucesso comercial. O Herbert escreveu aí uma série total de 6 livros. Esses livros são Duna, de 1965, Os Messias de Duna, de 1969, Filhos de Duna, de 1976, O Imperador Deus de Duna, de 1981, Os Hereges de Duna, de 1984 e As Herdeiras de Duna, de 1985. Então, em 1999, o filho do meio do Frank Herbert, o Brian Herbert, resolveu escrever mais 9 livros da série Duna, ampliando ainda mais o universo do clássico. Nesse emaranhado todo ainda, a gente tem alguns contos que foram escritos também pelo Brian Herbert. Mas mesmo assim, até hoje, Duna só ganhou 2 versões para o cinema. Uma de 1984, que foi dirigida pelo David Lynch, que a gente já comentou aqui no vídeo que a gente fez especialmente sobre o livro Duna. E agora, em 2021, com o Denis Villeneuve, que é uma filmagem feita a partir também do primeiro livro Duna, só que agora tem 2 partes, né? A primeira parte saiu agora com 2 horas e meia de duração, a segunda parte ela está prevista para o ano que vem. Além disso, a gente teve também aí no ano de 2000 uma série que saiu lá para o canal Sci-Fi. Para você que não conhece, então, eu vou fazer uma pequena sinopse da história do Duna. Bem, basicamente é o seguinte, né? O Duna, o primeiro livro, lógico, não vou falar dos outros porque eu não li os outros livros, ele conta a história de um planeta que é um planeta praticamente totalmente seco, que se chama Arrakis, né? Só que esse planeta, apesar de ele não ter muita água, né? Ele não ter água nenhuma, quase na verdade, ele guarda uma especiaria chamada melange, e essa especiaria ela é um dos produtos mais procurados no Império e nas galáxias, e basicamente o planeta, né, cuja a Casa Nobre controla a produção dessas especiarias, se torna automaticamente o planeta mais rico e o planeta mais respeitado dentre os outros planetas da galáxia. Esse planeta, então, ele ficou durante muito tempo sob o domínio de uma casa que é uma casa mais opressiva, né, mais do mal, que seria os Harkonnen, e depois disso acabou que o imperador ele resolveu passar o controle desse planeta para os Atreides, né, que seria a família do bem dessa história. Acontece que nesse planeta também já vive um outro povo, que são os Fremen, que de certa forma eles não teriam tecnologia ou interesse para explorar essa especiaria. E como essa especiaria ela é utilizada em grande escala pelo pessoal da guilda espacial, que utiliza essa droga como uma forma de conseguir fazer as viagens longas, viagens interestelares, além dessa droga ser um expansor de consciência, então os membros da galáxia, principalmente o Imperador, o Grande Padishah, ele tem muito interesse em colocar essa especiaria sob o controle de uma casa que seja sua aliada, para que essa especiaria ela seja
explorada e vendida pelo o seu império. Só que acontece que no meio dessa história se descobre que na verdade colocar os Atreides em Arrakis faz parte de um golpe que envolve um complô entre o imperador e os Harkonnen. Só que com a ajuda dos Fremen, né, os Atreides, liderados aí por Paul Atreides, que é o herdeiro do trono do seu pai Duque Leto, que acaba morrendo no meio da história, conseguem então tomar o controle de Duna, e aí o Paul Atreides ele acaba levando essa população dos Fremen junto com ele a conseguirem transformar o planeta Arrakis em um planeta mais frutivo, né, em um planeta menos desértico, enfim, fazendo chover, né, com bastante água. Interessante que é uma história que ela mistura ficção científica, mas também com um pouco de relações espirituais. Existem aí diversos personagens, como por exemplo o próprio Paul Atreides e a mãe dele, né, que tem poderes especiais, poderes mentais e assim por diante. Essa então é a história do Duna, e foi essa história que o Alejandro Jodorowsky quis filmar lá na década de 1970. Para a gente entender o que ia ser o filme do Alejandro Jodorowsky, a gente precisa passar um pouco agora a entender quem que é o Alejandro Jodorowsky. O Alejandro Jodorowsky Prulansky, certo? É um escritor, psicólogo, cineasta, dramaturgo, tudo que vocês podem imaginar é que está relacionado com a questão das artes e com a questão do esoterismo, que nasceu no Chile, né? E basicamente a vida dele inteira, né? Ele passou ali entre o Chile e Paris, mais ou menos, né? Ele nasceu na cidade de Tocopilla, no Chile, uma cidade bem pequenininha, em 1929, que foi onde ele viveu com a mãe e o pai dele durante muito tempo. Seus pais, tanto a mãe quanto o pai, né, de origem ucraniana, por isso que ele tem esse nome aí, viveram com ele durante toda a sua infância. Ele sempre teve uma relação muito difícil com o pai dele, que inclusive às vezes ele coloca nos seus filmes essa relação, né? O pai dele era um cara agressivo, né, e tal, espancava a mãe dele, né, e inclusive isso levou com que o Jodorowsky ele tenha nascido, né, depois que o pai dele violentou a mãe dele, né, estuprou a mãe dele. Na década de 1950, já saltando aí a parte da infância dele, o Alejandro Jodorowsky ele realizou o seu primeiro filme, chamado La Cravette. Em 1967, ele vai lançar o seu primeiro filme com grande orçamento, chamado Fando e Lis, que foi baseada numa peça escrita pelo cineasta Fernando Arrabal. Aí, em 1970, o Alejandro Jodorowsky ele vai chegar ao ápice da sua fama quando ele lança um dos seus primeiros grandes filmes mesmo, assim, que consegue dar grande destaque para ele, que é O Topo, que é um faroeste meio psicodélico, assim, um filme muito legal para se assistir. O deserto é circular. Para encontrar a los quatro maestros tendremos que viajar em espiral. Esse filme, então, por conta dessa sua questão psicodélica, ele faz tanto sucesso que ele acaba chamando a atenção de ninguém mais, ninguém menos do que o Beatle John Lennon, que começa a divulgar amplamente o trabalho do Jodorowsky, e aí o Jodorowsky ele vai lançar o seu segundo grande filme, que é o A Montanha Sagrada, em 1973. Com A Montanha Sagrada, o Jodorowsky, aí sim, ele consegue todo o sucesso do mundo. Só para vocês terem uma ideia, na Itália, por exemplo, o filme A Montanha Sagrada, ele consegue ultrapassar todos os filmes que estavam em bilheteria, ficando em segundo lugar, atrás apenas do James Bond, né, que era já, obviamente, um grande sucesso naquela época. É justamente nesse período que o Alejandro Jodorowsky ele consegue o financiamento para realizar o que ele considera que seria a sua maior obra, que é o Duna. Cabe ressaltar aqui também que o Alejandro Jodorowsky ele é quadrinista, e isso é importante, muito importante a gente saber, porque isso vai estar relacionado com a história do filme Duna de Jodorowsky. Como quadrinista, ele trabalhou bastante com um cara que era o Moebius, né, o Jean Giraud, certo? Que tinha esse pseudônimo de Moebius, e com o Jean Giraud ele lança dois grandes quadrinhos, os Sons of El Topo, né, que está relacionado com o filme que ele fez, e também, bem depois, ele vai lançar um outro quadrinho chamado
chamado The Incal, né, que é o quadrinho que foi baseado no roteiro que ele fez para a adaptação do Duna. Outra coisa que é bacana e que é interessante saber do Jodorowsky é que o Jodorowsky ele é muito ligado às questões esotéricas. Tanto que no ano de 2004 ele publica, junto com a Marianne Costa, que é uma esoterista chilena, um livro só sobre tarô, chamado Os Caminhos do Tarô, onde ele vai fazer um estudo detalhado sobre o tarô de Marsella. Assim, o Jodorowsky ele se intitula também como um psicomágico. Então é o seguinte, o Jodorowsky ele fazia parte de um movimento chamado Movimento Pânico, né, que é um movimento artístico que surgiu lá por volta da década de 50, que era um movimento bastante baseado em duas vertentes da arte, que é o surrealismo e o realismo mágico. Basicamente, as obras do Jodorowsky, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, elas são tipos de obras que misturam, né, um pouco de psicodelia com um pouco de sonho, com um pouco de crítica política, principalmente voltada para a crítica dos exageros das ditaduras que aconteciam principalmente na América Latina, assim como eram as obras do realismo mágico, mas também, né, dentro desse movimento pânico, tem uma característica muito marcante voltada para a questão das coisas mágicas, né, do sobrenatural e do esotérico, né, que é aquela ideia que está relacionada com jogos de adivinhação. Esse movimento pânico, se vocês terem uma ideia, está diretamente relacionado a um dos maiores expoentes do cinema francês, que é a animação Planeta Fantástico, de 1973, que foi dirigida pelo cineasta René Laloux, com ilustrações de Roland Topor, que é um dos caras que era membro desse grupo Pânico aí junto com o Alejandro Jodorowsky. Les blocs de fixation combattent le système de la ribation pontique et les globes emmaillés régularisent la pression. Toutes les uvas sont soumises à un cycle de 3 saisons d'inégale durée. Com todas essas influências aí, com todo esse movimento, então o Alejandro Jodorowsky, né, ele vai trazer tudo isso para o Duna e tem a ideia de fazer um filme que, além de ter mais de 10 horas de duração, como ele queria, e era uma coisa que ele não abria mão por conta disso, além do mais, ele também queria fazer um filme que fosse claramente uma viagem de LSD. Sem LSD. E também ele queria fazer um filme que fosse um grande transformador da história da humanidade, trazendo aí um filme que viesse com uma mensagem de um messias, que era o Paul Atreides. Por conta disso, ele vai fazer diversas modificações na história do livro. Voltando só um pouco, vamos entender como é que aconteceu essa história, né? O Alejandro Jodorowsky, então, ele foi chamado por um grande produtor de cinema da França, o Michel Seydoux. E o Michel Seydoux, justamente por causa do filme El Topo e do filme A Montanha Mágica, ele virou pro Jodorowsky e falou assim, ó, eu vou financiar a produção que você quiser, do filme que você quiser, pra gente levar pra Hollywood lá, pra gente fazer um grande sucesso. O Jodorowsky, ele era um cara, né, ele parece que ainda é um cara, assim, bastante impulsivo, né, bastante certo das suas ideias. Ele virou pro Michel Seydoux e falou assim... I say Dune. I say yes. Só que aí o Jodorowsky, depois que ele falou, ele parou para pensar que, dentre outras coisas, o mais importante de tudo, que era ler o livro, ele ainda não tinha feito, ele não tinha sequer lido Duna. Ele conhecia a história porque um amigo dele leu e contou para ele, mas ele mesmo não conhecia o livro, né, que ele queria filmar. Só que é interessante porque, de certa forma, a ideia do livro Duna, ela casou muito bem com o Alejandro Jodorowsky, né? Porque se trata de um livro que, além de ter as suas características psicoespirituais, que é o caso da especiaria, que é o caso das bruxas, né? Bene Gesserit, que é o caso do Paul Atreides, que é o cara que vê o futuro e etc., ainda tem aquele caráter político da luta entre os Atreides e os Harkonnen por causa do controle da especiaria. De certa forma, é um filme que ele casou
bastante com as ideias, né, que o Jodorowsky ele já vinha desenvolvido em sua mente. Então a primeira coisa que o Jodorowsky começou a fazer foi criar o seu livro, o filme, né, fazendo um storyboard. Para quem não sabe, o storyboard são vários quadrinhos que você faz onde você já meio que desenha o plano de câmera que você vai querer. Para fazer isso, o Jodorowsky ele trouxe aquele cara que ia trabalhar com ele depois, o Jean Giraud, né, que é também conhecido como Moebius. E a ideia era justamente primeiro fazer o filme como se ele fosse uma história em quadrinhos para depois jogar esse filme para as grandes telas. Então, juntos, né, e de acordo com o Jodorowsky de uma maneira bem acelerada, bem rápida e de uma habilidade muito grande, ele e o Moebius fizeram cerca de 3.000 desenhos, narrando quadro a quadro a história do Duna. Drawings. I shoot the picture, point of view, movement of the camera, dialogue. Então, já tinha, né, como por exemplo o começo do filme, né, que de acordo com Jodorowsky ele pensava num plano sequência gigante, do qual a câmera ela ia atravessando toda a galáxia, toda a galáxia, toda a galáxia, até ela chegar num grupo ali de contrabandistas intergalácticos. Depois, o próximo passo foi buscar uma pessoa que seria responsável pelos efeitos especiais do filme. E aí teve uma certa desavença e uma certa relação de coincidência, né? Porque o Jodorowsky ele não escolhia as pessoas pelo trabalho necessariamente que elas faziam, de acordo com o que ele queria, mas ele fazia isso muito com relação às coincidências, né? Por exemplo, quando ele contratou o Moebius para fazer o quadrinho, ele meio que conta que ele encontrou do nada o Moebius em um lugar que ele resolveu ir. Então aí ele fala, esse é o cara certo, e ele dá essa noção por conta disso, né? Então o cara foi encontrado do nada, então é isso aí, tá valendo. E aí ele conversa com o Moebius fala, por que você não contrata o Douglas Trumbull, né? E quem que é o Douglas Trumbull? Douglas Trumbull nada mais, nada menos é o responsável pelos efeitos especiais do filme 2001, Odisseia no Espaço, ou seja, era o cara mais foda em efeitos especiais da época, uma vez que 2001, Odisseia no Espaço já era um filme consagrado do cinema. Só que o Jodorowsky vai conversando com Douglas Trumbull e ele não vai gostando muito, né, do excesso de técnica que o Trumbull tem. Bem, enfim, aí ele um dia tá passeando lá com o Moebius por Los Angeles, né, Hollywood, e aí ele vai lá e resolve entrar no cinema para assistir um filme. Esse filme era um filme de ficção científica chamado Dark Moon, e ele começa a assistir o filme e de repente aparece lá na tela o nome do criador dos efeitos especiais, o Dan O'Bannon. E aí quando ele vê aquele nome, né, e ele vê o filme Dark Moon, que é um filme de ficção científica muito pouco conhecido, assim, não tem nenhum tipo de expressividade, né, pelo menos não na grande história do cinema, e aí ele fala, é o O'Bannon que eu quero contratar para fazer o meu filme, né? Então ele vai lá, encontra o Dan O'Bannon, né? E aí o Dan O'Bannon ele também topa na hora. Então a equipe ela vai se formando, você já tem o diretor o Jodorowsky, você já tem o Moebius, que é o cara que vai fazer o storyboard, e agora você tem o Dan O'Bannon, que é o cara que vai fazer todos os efeitos especiais do filme Duna. Bem, definida a produção, então o Jodorowsky ele começa a ir atrás dos atores que vão fazer os personagens. O primeiro personagem que ele resolve escolher o ator é o Duque Leto, né? E quem é o Duque Leto? O Duque Leto ele é o duque principal comandante da Casa dos Astreides, que recebe do imperador o direito de controlar o planeta Arrakis. Como eu falei para vocês, né, o Duque Leto ele vai morrer no meio da história e vai ser substituído pelo seu filho Paul Atreides, que na verdade é o personagem principal do filme. Bem, para esse papel ele pensou em quem? Ele pensou no David Carradine, que era o cara que protagonizava a série Kung Fu, né? Ele escolheu o David Carradine justamente porque ele era um personagem que estava ligado com uma ideia, né, de um seriado no qual ele trabalhava com um mestre de artes marciais orientais, e ele achava que essa relação ela casava muito bem para o personagem do Duque Leto, né? Vários cineastas inclusive fazem isso, inclusive o David Carradine ele foi o Bill no filme Kill Bill do Quentin Tarantino, que é um filme de Kung Fu. Justamente ele é escolhido por conta, né, da sua relação com o Kung Fu pela série Kung Fu, assim como ele foi escolhido pelo Jodorowsky já nesse filme. E aí ele diz que escolheu de fato o David Carradine quando ele foi chamado para conversar com ele, né, quando eles foram se encontrar e tudo mais, e aí o David Carradine entrou no apartamento do
do Jodorowsky e viu lá uma caixinha cheia de vitaminas, né? Tinha quase 60 comprimidos dentro da caixinha. E aí o David Carradine falou: o que é isso aí? É vitamina? Então eu vou tomar. Aí ele virou, né, o potinho de vitamina na boca dele, então ele pensou: pô, esse cara aí ele é meio maluco, acho que vale a pena chamar ele mesmo para fazer o papel, né? Então foi aquilo que eu falei para vocês das relações. O Jodorowsky, ele falava o tempo todo, né, que ele queria guerreiros para fazer o seu filme, né? Então a gente percebe aí que o Jodorowsky... Ele tem uma, né? E assim, o que ele ia fazendo? Ele ia contratando os atores, né, de acordo com aquilo que ele considerava uma personalidade do ator, que era parecida com a personalidade da casa que ele queria que o ator representasse. E não só isso, né, ele também fazia isso na escolha de outros elementos do filme, como por exemplo da música, e não é por nada mais, nada menos, que ele vai escolher justamente o Pink Floyd, né, que estava gravando o disco Dark Side of the Moon, para fazer a trilha sonora da casa Astrades, né? Porque ele, de acordo com Jodorowsky, né, na ideia do Dark Side of the Moon, todos os seres humanos, eles têm o seu lado bom, o seu lado iluminado, mas eles também têm o seu lado obscuro, né? Então, no caso aí, ele fala lá, né, porque o Duque Leto, ele é um personagem que no livro, ele é um pouquinho ambíguo, ele não pode ser uma pessoa 100% boa o tempo todo, ele tem que ali manipular, né, manejar um pouco a sua ordenação, a sua mão de ferro, né, fazer algumas coisas que são consideradas maldosas e assim por diante. Para fazer o Paul Astrades, que é o personagem principal do filme, o Jodorowsky escolheu quem? Ele escolheu o Bronx. Que Bronx? O Bronx Jodorowsky, que é o filho do Alejandro Jodorowsky, que já tinha trabalhado com ele no El Topo, e depois, lá em 2016, ele vai fazer o papel do pai do Jodorowsky no filme A Dança Mágica, que é um filme que é meio que autobiográfico, mas é um filme bem legal. Ele fez, né, o filho dele treinar artes marciais durante bastante tempo, 6 horas por dia quase, para ele fazer o Paul Astrades. É um filme de ficção científica que tem bastante naves espaciais, né, bastante cenários, várias construções, né, castelos e etc, porque ele também fala um pouco de nobreza. O Jodorowsky, ele precisava escolher alguém para fazer o design e para fazer os desenhos do filme, que ele acreditava que cada um dessas naves espaciais, desses elementos, tanto o castelo quanto as naves, os veículos, eles seriam como se fosse uma espécie de seres vivos. Por isso ele vai atrás do Chris Foss. Quem que é o Chris Foss? Chris Foss era o ilustrador da maior parte das capas de livros de ficção científica da época, né? Inclusive desenhou várias capas para os livros do Isaac Asimov. E aí não faltam relatos dos desenhistas, do pessoal da produção e dos atores que falam o quanto que o Jodorowsky ele conseguiu convencer todo mundo, e ele conseguia convencer todo mundo de que o que ele estava fazendo era realmente a maior obra da história do cinema. Agora a gente vai falar sobre um momento bastante marcante e bastante importante aqui da nossa história, que é o momento em que o Alejandro Jodorowsky, junto com o Michel Seydoux, eles vão lá contratar o Salvador Dalí, né? Aí a história ela é bem interessante, porque o Salvador Dalí, nessa época que ele já era um artista muito reconhecido, estava aí bastante velhinho, né, já tinha uma certa idade, e o pessoal conta que conforme o Salvador Dalí ele foi se tornando cada vez mais velho e conforme ele era cada vez mais reconhecido, ele foi ao mesmo tempo se tornando cada vez mais arrogante, cada vez uma pessoa mais chata e mais difícil de lidar, né? Só que acontece que o Alejandro Jodorowsky e o Michel Seydoux, eles acreditavam que a única pessoa possível para fazer o grande imperador Padishah era justamente o Salvador Dalí, por conta dessas suas características, né? Então ele era um cara exótico, cheio de poder, né, que já tinha toda essa petulância, né, incorporada na sua alma, que o personagem ele deveria ser feito pelo Salvador Dalí. Never Dali understand one painting of Dali, because Dali only create enigmas. Dali was something,
É importante ressaltar que nessa época o Salvador Dalí ele estava bastante apaixonado por uma mulher chamada Amanda Lear. E em todos os encontros em Barcelona, em Paris e em Nova York que o Jodorowsky ele teve com o Salvador Dalí, a Amanda Lear, que era a musa inspiradora do Salvador Dalí, ela estava presente sempre. E ela alertou o Alejandro Jodorowsky. Ela falou assim, ó... Toma cuidado, porque o Salvador, ele é uma pessoa bastante destrutiva e ele vai tentar fazer de tudo para acabar com o seu filme. Ele vai tentar fazer de tudo para destruir o seu filme. Então tudo começou justamente assim. O Salvador Dalí chamou o Jodorowsky para ir até Nova York, conversou com ele, não aceitou o papel, chamou o Jodorowsky para ir até Paris. O Jodorowsky foi, ele se encontrou com ele, ele não aceitou o papel. E quando eles foram para Barcelona, ele conversou com ele e o Jodorowsky estava tentando convencer o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, mais uma vez, não estava querendo aceitar o papel. O Jodorowsky ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele convidou a Amanda Lear para ser a princesa Irulan, que é a filha do grande imperador no livro Duna. E a partir do momento em que o Jodorowsky ele fez isso e a Amanda Lear aceitou nesse jantar em Barcelona, o Salvador Dalí automaticamente aceitou fazer o papel do grande imperador. Mas a história não para por aí. Porque o Salvador Dalí ele aceitou a proposta, mas ele aceitou a proposta com algumas exigências meio esquisitas. A primeira coisa foi que ele queria alguns animais dentro do set que seriam animais do personagem dele, do imperador. Então, por exemplo, uma girafa. E o Jodorowsky, que gosta de colocar animais no filme, com os seus personagens, ele falou, tudo bem, a gente vai conseguir uma girafa e vai colocar uma girafa no set. Outra exigência foi que o Salvador Dalí, ele queria que o personagem dele, como sendo um homem muito importante, tinha que ter um sósia, mas esse sósia ele tinha que ser um robô. Então eles iam ter que fazer um robô do personagem do Salvador Dalí, porque depois ele queria colocar ainda esse robô no seu próprio museu. E além disso, o Salvador Dalí também exigiu que ele fosse o ator mais bem pago da história de Hollywood. Ele queria, de alguma forma, que o Jodorowsky ele desse um jeito de que o Salvador Dalí ele entrasse para a história como o ator mais bem pago da história de Hollywood. O que o Jodorowsky fez então? Ele falou o seguinte, vamos fazer assim, vamos oferecer para o Salvador Dalí $100 mil por minuto de participação dele, de minuto usado, né, no filme. $100 mil. E iam usar o Salvador Dalí, as imagens do Salvador Dalí, por no máximo 5 minutos no filme. Que é mais ou menos o tanto que o imperador ele aparece na história toda aí do livro Duna. Bem pouquinho, assim, uma personagem não tão superficial, mas com uma aparição bastante rápida. E aí o Salvador Dalí achou genial, né, que ele ia ser o primeiro ator da história do cinema que ia ganhar aí $100 mil por minuto para participar de um filme, por mais que isso significasse, né, que no final das contas ele ia ganhar só $500 mil porque ele ia aparecer no filme durante 5 minutos. Então até aí estava tudo em ordem, né? Então a gente percebe que, embora você tenha várias loucuras, as coisas elas vão, né? Elas começam a acontecer e elas conseguem se desenvolver. O Dalí também apresentou pro Jodorowsky um artista plástico, que é o A.G. Giger, né? Ou H.G. Giger, tanto faz, que é um artista plástico suíço que é responsável nada mais, nada menos por toda a arte visual dos filmes do Alien e de todas as sequências dos filmes do Alien, né? Claro que na época o Giger ele não era ainda conhecido pelo Alien, porque o Alien ele ainda não tinha sido lançado, né? Ele ainda não tinha sido filmado, nem nada disso. Mas o Jodorowsky, quando ele bateu o olho nas obras do Giger, ele falou, pô, essas obras do Giger elas são a cara da casa Harkonnen, né? Que é a casa do mal, que é uma arte, não sei se vocês conhecem, né? Mas ela é feita com bastante referências a caveira, esqueleto,
né, mas uma coisa um pouco mais cibernética, industrial, né, enfim, é uma arte bem interessante. E aí, enquanto o Jodorowsky ele conversava na Suíça com o Giger, ele conheceu a banda que faria o som da Casa Harkonnen, mas também foi de uma maneira assim um tanto quanto inusitada. Ele estava lá, anunciaram que ia ter um show de uma banda chamada Magma, né, que é uma banda assim de um rock meio progressivo, meio industrial, e o Jodorowsky foi junto com o Giger assistir o show dessa banda, e quando eles viram o show, o Jodorowsky ele falou, não, essa banda vai fazer o som da Casa Harkonnen, né, um som que ele não era necessariamente um som pesado, né, mas era um som bastante sombrio, combinava bastante, né, com essa questão aí dessa casa do livro, né, desses personagens do livro. A Casa Harkonnen, ela é formada praticamente por 3 personagens principais, né, na verdade são 4 personagens principais, o Imperador Vladimir Harkonnen, os seus possíveis sucessores, né, o Raban e o Feyd-Rautha aí, que são irmãos, né, sendo que a preferência é pelo Feyd-Rautha, mas ela tem aí uma relação, né, meio de conflito que ela é revelada ao longo do livro, e também tem o Mentante, que é o homem computador, né, aquele que tem todas as informações sobre os planetas, né, sobre tudo que está à sua volta, que são os Mentante, né, aquelas pessoas que pensam, e no caso do Mentante da Casa Harkonnen é o Peter de Vries. Para fazer o Feyd-Rautha, que no caso do filme do David Lynch foi feito pelo Sting, né, que é um personagem que quase sempre anda nu, que é uma figura um tanto quanto exótica e etc. O Jodorowsky, ele pensou no Mick Jagger, né, o Mick Jagger aí que nunca tinha feito um trabalho como ator, mas depois da chamada do Jodorowsky, embora ele não tenha feito Duna, ele participou de vários filmes, como por exemplo o filme Fitzcarraldo, dirigido pelo Werner Herzog, né, e o Mick Jagger também participou daquele teatro de contos de fadas que passava na TV Cultura, não sei se você lembra, ele era o imperador da história do imperador e do Rouxinol, e fez outros filmes também como Free Jack, por exemplo, né? Filmes menos conhecidos aqui no Brasil. Como que o Jodorowsky ele contatou o Mick Jagger? Ele estava num bar tomando uma cerveja, de repente ele viu o Mick Jagger. E aí ele percebeu que o Mick Jagger estava vindo andando no meio da multidão assim, e a multidão se afastando, dando passagem para ele chegando cada vez mais perto, quando ele percebeu que o Mick Jagger estava indo falar com ele. E aí eles se cumprimentaram e o Jodorowsky perguntou assim, você quer fazer parte do meu novo filme? O Mick Jagger nem perguntou qual que era a história. Ele falou, quero. E aí, né, o Mick Jagger entrou então no elenco do filme Duna do Jodorowsky para fazer o papel aí do personagem Feyd-Rautha. E quem seria o Barão Harkonnen? Que é um personagem bravo, forte, sem nenhum escrúpulo, comilão, beberrão. Quem seria esse personagem que na história do Duna ele é tão gordo, né, que ele tem que andar com uma roupa que ergue ele, que faz com que ele consiga se movimentar. Então o Jodorowsky ele pensou em nada mais, nada menos do que no grande ator e cineasta Orson Welles para fazer o personagem. Bem, como é que foi que ele conheceu o Orson Welles e como que ele convenceu o Orson Welles a participar desse filme, que era uma coisa que o Orson Welles não estava querendo fazer? Bem, ele sabia que o Orson Welles gostava muito de comer e beber, que era uma coisa que o pessoal reclamava muito do Orson Welles, e ele falou, meu, essa é a característica perfeita para um cara que vai fazer um filme com um personagem desse, que era o Barão Vladimir Harkonnen. Então, ele perguntou onde que o Orson Welles ele gostava de comer em Paris, quando ele ia a Paris. E aí ele foi indo constantemente naqueles restaurantes que o Orson Welles costumava frequentar, até que um dia ele encontrou lá o Orson Welles comendo, né? Ele falou que o Orson Welles estava lá com uns 4, 5 pratos de comida, 5 garrafas de vinho, chamou o garçom, perguntou pro garçom qual era o vinho que o Orson Welles mais gostava, comprou o vinho, ofereceu pro Orson Welles, o Orson Welles chamou ele para conversar. Eles estavam conversando, ele perguntou pro Welles se ele queria fazer o filme, o Orson Welles falou que não queria. O que ele fez então? Ele falou, bem, vamos fazer o seguinte, além de te pagar como ator e etc, eu vou contratar o chefe desse restaurante para que você consiga comer durante a produção a comida desse restaurante aqui, que é o seu restaurante preferido. Aí é interessante porque ele fala que o Orson Welles fala, não quero. Na hora que ele falou isso, ele falou, então eu quero fazer esse filme. Então ele aceitou, ele ganhou aí o Orson Welles pela barriga.
Então na cena final do filme, o Jodorowsky ele resolve fazer uma alteração. Enquanto o Paul Atreides no livro é um cara que derrota os Harkonnen, derrota o Imperador, vira Imperador das Galáxias, controla ali os Fremen, né, e se torna um herói, mas continua vivo, no filme do Jodorowsky ele morreria e se transformaria em água, né, e em consciência, e se tornaria parte da consciência de todas as pessoas que vivem ali em Arrak. Então a gente percebe aí que o Jodorowsky altera várias características do filme, várias características das cenas do filme. Bem, o que aconteceu então? Michel Seydoux ele pegou o calhamaço que o Moebius e o Jodorowsky produziram e começou a distribuir esse calhamaço em todos os estúdios de Hollywood, MGM, Fox, Paramount e todos aqueles que a gente conhece muito bem. Todos os lugares olhavam, né, aquele calhamaço, chamavam o Jodorowsky para conversar, mas depois eles não aceitavam fazer o filme. Isso acontecia muito porque o Jodorowsky ele não queria nem a pau deixar de fazer o filme com 10 horas de duração, né? Lógico, as produtoras daquela época queriam filmes de 2 horas, 1h30 de duração, que era aquilo que o público aceitava muito bem, mas o Jodorowsky ele falava que para ele fazer a obra dele completa do jeito que ele queria, obrigatoriamente esse filme ele teria que ter 10 horas de duração, né? E aí o Jodorowsky ele não abria mão disso e todo o projeto dele que ele trabalhou aí durante todo esse tempo acabou ficando até que uma hora ele acabou desistindo de fazer esse filme porque nenhum estúdio aceitava realizar a obra do Jodorowsky, né? Bem, o que acontece é que acabou que em 1984 o filme acabou sendo produzido pelo David Lynch, que é um filme que pode virar aqui um programa do 10 minutos de Rebu, inclusive esse 10 minutos de Rebu aqui. Que nem fodendo que tem 10 minutos, né? E aí, o que acontece é que esse filme do David Lynch, ele acabou sendo um fracasso, né? Um filme muito mal feito, com vários problemas aí de produção. Justamente por conta desse fracasso, o Jodorowsky ele ficou feliz pra burro, porque se ele não pôde fazer o filme dele do jeito que ele queria, ele também agradeceu aí que o filme que saiu do David Lynch era um filme que ele também não queria que desse certo, sei lá, um pouco de inveja. O que acontece então? No final das contas, tá, o Moebius junto com o Jodorowsky, eles vão trabalhar na história em quadrinhos Incal, que nada mais, nada menos é do que algumas partes da própria adaptação, né, que eles fizeram do Duna, que como vocês puderam perceber, eles mudaram aí bastante, né, a história do livro, então eles conseguiram criar uma obra totalmente autoral sem que essa obra fosse plágio, mas também é importante falar que depois da ideia do Jodorowsky, vários filmes de ficção científica, inclusive o próprio Duna, do Denis Villeneuve, traz algumas influências desse filme do Jodorowsky que acabou não sendo realizado. Então, por exemplo, a própria ideia megalomaníaca da construção e de características específicas de cada trilha sonora relacionada com o personagem do Guerra nas Estrelas, né, e toda aquela concepção de arte que você tem no Guerra das Estrelas, inclusive a própria história em si, ela pode estar relacionada com esse filme, né, com esse filme que não aconteceu do Jodorowsky. E no filme do Denis Villeneuve, os trópteros, né, que são as naves, são inteiramente inspiradas no modelo que foi criado pelo Alejandro Jodorowsky. Claro, com a diferença que os modelos do Alejandro Jodorowsky, eles eram coloridos, espalhafatosos e etc. Enquanto os modelos do Denis Villeneuve, eles são um pouco mais cinzas, né? Eles estão mais relacionados com outra perspectiva aí de criação, mas uma influência bastante grande, fora tudo aquilo que a gente falou, né, de como que os atores e a produção do filme, eles foram impactados por aquilo que foi criado durante a obra do Duna do Jodorowsky e que acabaram levando isso aí depois, como por exemplo o próprio H.G. Giger, que acabou entrando para o cinema, o Mick Jagger, que virou ator, né, começou a fazer vários filmes em sequência por conta dessa possível participação nesse filme do Alejandro Jodorowsky. Quem quiser conferir então na íntegra, tem um documentário chamado Duna de Jodorowsky, né, que ele tá em espanhol, com legendas em espanhol no YouTube. Eu vou deixar aqui no link da descrição
descrição, assim como o livro, né, Duna, que eu citei também, vou tentar deixar o encalhe e mais algumas outras coisas aí. Galera, esse foi o nosso 10 minutos de Rebu do Jodorowsky, né, que não tem 10 minutos, deve ter uns 40 minutos de duração. Eu agradeço a todos que viram aqui. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, segue a gente. Eu sou o Cláudio, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.